Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Estive doente aí essa semana, só repousando nos últimos dias para estar bem aqui ao vivo com vocês. Vamos entrando, sejam todos bem-vindos à live de hoje. Já comecem me contando onde vocês estão, cidade ou país, de onde vocês estão assistindo essa live. Sejam todos bem-vindos. Hoje temos um assunto muito importante para conversar, tá? Convidei uma psicóloga, psicoterapeuta e conselhora aqui na Austrália para a gente falar sobre os desafios emocionais morando fora. Já que doente por aqui também. Pois é, gente, essa mudança de clima, né? A gente fica resfriado, depois volta, se recupera. Então, já que está em Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil, Adriana, Salvador, Bahia, Marcelo Diamantina, Minas Gerais, Caio Felipe está em Nova York, Aline, São Paulo, Gabi, Cuiabá, Rebeca, Inglaterra e mês que vem indo aí para a Austrália. Que legal! Seja bem-vindo, Glauber. Sejam bem-vindos à live. Já vi que a nossa convidada está online. Já vou convidar ela. Gente, deixa eu só ver que a minha câmera tá um pouco suja. Calma aí, espera aí. Agora sim. Hoje vamos conversar sobre um assunto que a gente acaba não pensando, né? Antes de vir para a Austrália. Então, a gente pensa muito sobre todas as partes burocráticas, né? Todo o planejamento financeiro, questão de visto, e não para pensar sobre a nossa cabeça, né? Sobre o lado emocional. Então, hoje, com a Gabriela, que é psicoterapeuta e conselhora aqui na Austrália, nós vamos conversar sobre vários assuntos importantes para quem está se planejando para vir para a Austrália e também para quem já está aqui, tá bom? Deixa eu convidar ela aqui para entrar. Live. Vou esperar ela entrar. Bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo bem, Gabi? Aí você está em Sydney, né? Tô sim, eu tô me ajustando aqui, tô chegando aqui, tô ajustando a minha câmera aqui e o meu áudio, mas tô em Sydney. Tá conseguindo me ver e me ouvir? Vocês estão conseguindo ver e ouvir a Gabi também? Eu acho que eu tô Tudo certo. com máximo de volume aqui, né? Mas acho que tá funcionando bem. Tá tudo certo. Gabi, vamos começar contando já a sua história para o pessoal te conhecer, porque a história dela é bem interessante e tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? Faz todo sentido ela trabalhar com psicoterapeuta e counselor na Austrália. Então, vamos começar aí contando a sua história desde o início, né? Por que você decidiu vir para a Austrália e toda a sua trajetória até o momento que a gente está vivendo hoje. Tá, então vamos lá. A minha história começa em 2012, quando eu me formo na faculdade, né, de psicologia. Então, eu terminei a minha formação e geralmente as pessoas têm festa de formatura, algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. E eu preferi fazer um intercâmbio, né? Esse intercâmbio que eu fiz, na verdade, ele não foi um intercâmbio de línguas, na verdade, eu fui para estudar psicologia nos Estados Unidos e morar lá por um tempo. Então, essa foi a minha primeira experiência, assim, sozinha, que não fosse uma viagem, né, de lazer. E foi bem interessante, assim, que eu conheci outros brasileiros lá, né? Então, estava entendendo mais ou menos como é diferente, né? A vida lá dos brasileiros lá do que os brasileiros no Brasil. E aí, depois desse estudo, eu voltei para o Brasil, né? Comecei a trabalhar na clínica, né? Que a gente chama clínica, né? E aí, quando foi em 2016, mais ou menos ali por volta de 2015, 2016, eu comecei a planejar a minha imigração para a Austrália. Então, eu já vinha assim, bem planejada, né? Já tinha estudado intercâmbio, quer dizer, processo de imigração para o Canadá, né? Tinha feito, e aí depois comecei a estudar a Austrália também, né? E vim para a Austrália, cheguei aqui na Austrália já com meus papéis todos prontos. Já cheguei assim, olha, todos os documentos, todas as cartas de recomendação, experiência, estava tudo Que alinhado, legal. né?
Eu tinha contratado também um advogado de imigração antes, né, de vir para a Austrália, para poder entender, né, como é que eu sabia que a minha profissão estava na lista, na época psicologia, né, mas também psicoterapia estava na lista, né. Então eu tinha duas opções. E aí eu vim para a Austrália, assim que eu cheguei aqui, né, com todos os meus documentos prontos, todo esse alinhamento, né, eu fui estudar inglês e antes de eu terminar esses meus primeiros 6 meses de inglês, né, a psicoterapia foi tirada da lista de imigração. Então eu fiquei assim, sem saber muito o que fazer, né, na verdade. Falei assim, gente, o que que eu vou fazer? Aí eu ainda pensava, né, em validar para psicologia, né, mas eu precisava de mais tempo no país, entender muito mais de inglês, enfim. Então eu Isso fiz uma era renovação. 2017, né? Por aí. Já era comecinho de 2017. Uhum. Eu lembro dessa época, muita profissão foi tirada da lista. A gente foi afetado também na época que meu marido ia aplicar para gerente de cafeteria e restaurante em Uhum. Sydney. E na época ele até fez uma qualificação para aplicar para esse visto e aí foi tirado da lista nessa mesma época. É. Aí 2017 teve essa grande mudança, né? E, enfim, e aí eu pensei, olha, o que que eu posso fazer, né? Eu posso procurar um curso, né? Que me dê tempo de ficar aqui, e eu sempre com essa esperança, assim, não, psicoterapia vai voltar para a lista, né? Tem que voltar em algum momento. Como assim? Tinha essa esperança, né? E eu falei assim, vou fazer um curso, né? Mas eu quero um curso também que me dê possibilidade, que seja mais um caminho para mim, que me dê mais uma possibilidade. Então, eu fui estudar childcare também, que eu tinha um flerte, um certo flerte com essa área, né, de educação infantil, principalmente com educação socioemocional. E então, eu fui estudar essa área. Então, naquela época, né, quando você terminasse o curso, né, fizesse certificado e diploma, depois acho que você ia para uma área regional, trabalhava por 2 anos sponsorado e você já podia aplicar para o PR, né? Só que aí, antes do fim do meu certificado 3, um advogado de imigração veio na escola e aí foi lá e explicou, olha, sabe esse caminho que tem aqui de visto? Não existe mais, tá? Não existe mais essa possibilidade. A imigração mudou de novo, né? E vocês vão ter que procurar outro caminho. Até agora a gente não tem outro caminho. E eu, nossa, o que que eu vou fazer, né? E aí eu fui ainda nessa expectativa, né? Continuei fazendo o curso, porque eu falei, olha, é mais uma formação para mim, né? Isso pode adicionar ao meu currículo, pode me dar um outro caminho para poder trabalhar com crianças também, né? Então pode ser interessante para mim. Então vou terminar esse curso e sempre naquela esperança, não, vai acontecer, uma hora vai acontecer, uma hora vai acontecer. E, bom, no final do meu curso, né, como eu fiz esse curso de childcare, minha próxima possibilidade de visto seria o 485, que era um visto de postgraduate, né, que ele dá direito a 18 meses de trabalho full-time. Só que nesse período, né, quando eu terminei o meu diploma, eles falaram assim, olha, agora tem uma possibilidade, é para diretor de childcare. Se você não conseguir trabalhar com essa vaga, o que você pode fazer é passar por um processo de treinamento de 1 ano, tá? Para poder você aprender essas atividades, você ser acessado por essas atividades, ganhar uma carta, e com essa carta, né, você faz outros testes de inglês, então você consegue aí também aplicar como diretor de centro de educação infantil, né? E aí, enfim, na semana que eu consegui a minha carta com a minha job description que eu precisava, o programa acabou também. Nossa, muito tenso, Priscila. Eu fico aqui lembrando, nossa, eu fico assim, nossa, eu falei assim, caramba, que desespero, o que que eu vou fazer? Só que nessa altura do campeonato, tipo assim, minha preparação e meu processo de preparação já tinha dado errado 3 vezes, assim. E não era por falta de eu estar preparada, era por situações que eu não podia controlar, Uhum. né? E aí a próxima oportunidade, aí surgiu o processo Udama. Acho que foi em 2019 que surgiu o Udama. E o Udama era para poder ficar morando numa área, em áreas específicas. Então tinha o Udama na época, os primeiros foram de Cairns e de Darwin. Uhum. Então, eu falei assim, olha, eu não quero mais 4 anos da minha vida para poder estar em outra área, construir a minha vida de novo, eu não quero mais. E aí eu tinha decidido, então eu falei assim, ó, parei, Austrália, parei com você. Não sei se vale a pena, comecei a me questionar mesmo, né? Qual o valor disso, né? Qual o valor de um PR se a minha vida nesse momento já tá difícil, né? Então, eu lembro que foi isso, eu pensei,
o que que eu posso fazer? Porque eu já estou aqui, né? Eu já estou aqui, naquela época eu estava aqui, acho que 3 anos, acho. Há 3 anos, né? Eu falei assim, o que que eu posso fazer? Como as coisas podem melhorar, assim, né? O que que eu posso tirar de proveito? Eu falei, olha, eu vou então viver a vida que eu pensei que eu queria ter na Austrália também. Então, eu vou trabalhar com essas 40 horas semanais. Então, eu vou trabalhar, né? E vou viajar o máximo que eu puder, porque eu não quero também voltar para o Brasil com não só esse diploma que eu fiz, né? Mas eu não quero dizer para mim mesma que eu não viajei, que eu não aproveitei esse Brasil, esse Brasil não, esse continente tão grande, né? Essa Austrália. E aí eu comecei a fazer isso, e esse tipo de mentalidade me ajudou para me abrir para possibilidades que antes eu não abriria, assim, sabe? Que eu estava tão fechada, tão focada naquele vício que eu não percebi que as coisas poderiam acontecer de um outro jeito, de uma outra forma, né? Então, com esse processo, com o meu processo também, eu percebi assim, que às vezes a preparação, né, existem as coisas que a gente pode controlar, existem as coisas que a gente não pode, né? Uhum. Nas coisas que a gente pode controlar, o indicado é que a gente faça o máximo possível, né? Mas nem que a gente não pode controlar, né? A gente tem que suportar às vezes. Mas o que eu pensei foi, bom, eu vou aproveitar o melhor que eu posso daqui, né? E se eu tiver que ir embora, né? Pelo menos eu vou ter vivido essa experiência, né? Essa experiência vai ser muito enriquecedora. E tem Uhum. algumas coisas que eu posso colocar no meu currículo também, que são muito interessantes, assim. Uhum. Então, foi essa situação. Ah, quando foi em 2019, acho, né? Não, 2020, eu acho que a pandemia começou mesmo, né? Uhum. Eu fiquei com eu comecei eu já tinha, eu estava olhando, assim, o movimento que estava acontecendo na comunidade brasileira, e eu via que não tinha muitos serviços assim para ajudar assim também. E a gente passou por esse momento muito difícil em que os estudantes internacionais tinham sido mandados embora todos para casa, né? Porque New South Wales não no começo da pandemia não estava ajudando com esse recurso financeiro para as pessoas se manterem, né? As pessoas estavam muito vulneráveis, né? E as pessoas também não conseguiam acessar serviços de saúde mental, elas sequer sabiam como fazer isso. E elas não podiam acessar também porque, às vezes, elas não tinham inglês. Então, isso ficava muito difícil. E não via também na nossa comunidade, eu não estava vendo as pessoas se oferecerem para poder fazer atendimento, enfim. E mais depois, mais para frente, acabou surgindo alguns grupos de trabalho voluntariado dentro da comunidade brasileira, né, para poder se organizar, enfim. E aí eu comecei a prestar serviço de trabalho voluntário, fazendo atendimentos, né? E foi muito interessante aprender, assim, e poder entender muitas vulnerabilidades que existiam, né, ali, né? E mais para frente eu continuei fazendo trabalho voluntário também, né? E trabalhei bastante com algumas situações de violência doméstica. Então isso fez despertar assim para para esse lado emocional, né? Que muitas vezes as pessoas acabavam estando, né? Não só pelo fato de elas estarem em outro país, né? Que já é muito vulnerabilizante em si mesmo, mas por outras condições que acabava levando elas para outras situações. Então, isso foi o que me motivou, assim, a estar pegando e fazendo minha certificação, né, procurar uma associação aqui na Austrália, né? Psicoterapia counseling e psicoterapia, né? Não são uma profissão registrada, desculpa, tipo medicina, etc. e tal, mas você pode, né, aí se afiliar a associações. Então, foi assim que eu comecei a trabalhar como counselor também, né? Então, essa foi a minha história, assim, com a Austrália. Ai, que legal, Gabi. Então, você acha que assim, o fato de ter estourado a pandemia abriu seus olhos para muitas situações que os brasileiros estavam vivendo na Austrália? Sim, eu tive muito mais oportunidade de ver, de poder olhar para os lugares de vulnerabilidade, assim, né? Muitas situações de vulnerabilidade em que as pessoas acabavam ou as pessoas tinham chegado há pouco tempo, né? E elas já estavam passando por esse momento difícil. Logo, assim, pessoas que estavam há menos de 6 meses tinham acabado de chegar, né? Então, isso trouxe desculpa, possibilidade ali de estar olhando o que dentro da comunidade
brasileira, né, daqui de Sydney, o que estava, qual eram esses pontos de vulnerabilidade, né? Mal sabia eu que estudando mais e mais para frente eu ia entender que o fato de você sair do país e ser um imigrante já te coloca muito mais chances de ter um problema mental do que uma pessoa nativa, né? Então, é muito importante estar falando também sobre questões de saúde mental também, né? Uhum. Com certeza. Ô, Gabi, durante todo esse período do seu planejamento, né, e a mudança para a Austrália, aconteceram aí vários episódios, né, em relação ao seu visto. Como que você lidou com essa expectativa, né? Porque eu acredito que você teve aí um tempo de planejamento até você chegar aqui e as coisas não aconteceram como deveriam acontecer, e isso acontece com algumas pessoas também. Então, como você lidou e o que você recomenda para as pessoas, como lidar com as expectativas, né? Porque a gente tem que pensar que esse planejamento ele é de médio a longo prazo. Então, a gente começa a idealizar, né, na nossa cabeça, criar expectativas, e aí muitas vezes não acontece exatamente como a gente gostaria. Aí, né, eu acho que é muito importante colocar o foco numa das coisas que, quando eu cheguei aqui, eu já tinha uma expectativa. Então, isso já é expectativas muito altas, né? Eu brinco dizendo que isso, tipo, é uma porta de entrada para também um processo de desapontamento muito grande, assim. Nesse meu processo de organização, né, as coisas não foram fáceis, né, também. Toda essa questão de estar tentando o meu melhor, né? E tá vendo que, tipo assim, não tava chegando onde eu queria, né? Isso tava mexendo comigo emocionalmente também, né? Porque eu ficava assim, gente, mas eu já tô fazendo tudo que eu posso. Então, tipo, e eu lembro, né, que nesse dia que eu voltei para casa, assim, eu voltei chorando, assim, falando, tipo, ah, falando, pô, a Austrália me venceu, assim, sabe? Eu não vou morar 4 anos em outra área, né? Porque não faz sentido na minha vida, para quem eu sou hoje, não faz mais sentido. Então, uma das coisas que me ajudou nesse processo foi sempre me referenciar nisso de, será que faz sentido para mim ainda? Será que esse plano ainda faz sentido para mim, né? Então, E comecei a falar como que uma coisa. resposta, Gabi? Eu tô curiosa porque, assim, durante todas dessas mudanças, né, em relação ao visto, o que te fez ficar? O que fez a Gabi olhar e falar, não, eu vou ficar e eu vou tentar de novo, mais uma vez? Então, na verdade, foi um relacionamento, né? Olha, sobre essa questão de viver coisas, né? Eu tava tão focada, assim, tipo, no meu 485, né? Que aí você tem que fazer prova do IELTS, né? Eu tava no último final também de entrega de trabalho, então eu tava muito focada com aquilo, né? Meu processo do meu PR, assim, e não tava muito aberta para nada, assim, que tinha acontecido. Só que aí eu precisava passar nesse IELTS, Priscila, então eu precisava passar nesse IELTS de qualquer jeito. Então, quando eu olhava para o lado, assim, as pessoas conhecidas, os australianos que eu conhecia, eram as pessoas do trabalho, né? E aí, né? E as outras pessoas eram brasileiras. Tinha algumas outras pessoas de outras nacionalidades também, né? Mas eu falei assim, não, eu preciso soar nativa. Então, o que que eu vou fazer? Eu comecei a me dar oportunidades que antes eu não me dava também. Então, eu comecei a usar aplicativo para poder começar a conversar com gente nativa. Tipo, falar, oi, tudo bem? Tô aqui, tô para poder, quero aprender inglês, né? Então, também tem umas oportunidades no Gumtree também de language swap, né? Então, dentro dessa oportunidade que eu vi, assim, de conversar com outras pessoas, conhecer com nativos, eu sempre falava, oi, tudo bem? Eu estou interessada em aprender inglês. Né? Eu tenho uma prova para fazer e eu preciso tirar essa nota. Então, me ensina, joga em mim todos os termos em inglês que sou o mais nativo possível que eu estou para aprender, né? Então, foi muito interessante, porque dentro disso surgiu para mim uma oportunidade, né, de estar num relacionamento, que não era uma coisa que eu estava buscando, tá? Com uma pessoa que justamente que tinha feito um curso de inglês, né, como segunda língua. Então, ele é atualmente meu noivo, né? Então, tipo assim, as coisas começaram a se encaixar, assim, sabe? Não foi planejado, não foi. A gente ficou, na verdade, inclusive, a gente era amigo, não era, inclusive não tinha nenhum, não era esse o interesse, né? Então, o que foi que fez para mim ficar realmente na Austrália foi isso, né? Foi esse relacionamento. Então, ele também não queria mudar para Cairns ou para Darwin, atrás de mim também, né? Então, surgiu aí, né, essa ideia dele de falar,
por que que você não tira o Partner Visa? Então, para mim foi muito difícil isso, muito difícil, porque eu queria, tipo, não, eu vou fazer, eu quero, eu sei que eu vou fazer, sabe? Uhum. E eu acho que isso, e também eu conhecia muitas outras histórias que não tinham dado certo por causa disso, né? Então, o que hoje faz eu ficar, né, também nisso e construir essa vida aqui na Austrália é porque hoje eu tenho uma pessoa que constrói a vida comigo, né? Então, eu acho que isso muda tudo na vida, né? E mesmo no Brasil também muda, em todos os lugares do mundo acabam mudando, né? E acaba sendo também a sua rede de apoio. Claro, com certeza, né? E é muito importante, né? Foi muito interessante viver essa experiência e perceber o quanto a rede de apoio ela faz sentido, né? E ela é muito importante nessa jornada, não só uma rede de apoio no Brasil, né? O que algumas pessoas não podem contar, mas quem pode contar, se tiver um grande amigo, né? Pessoas que entendam, assim, eu acho muito benéfico, mas também rede de apoio aqui dentro da Austrália, sabe? Amigos, pessoas que eu trabalhei, ex-chefes que são grandes amigos, assim, sabe? E que apoiam, assim, também, né? E claro, hoje o meu noivo é minha família, né? Então, não faz sentido eu ir morar em outro lugar do mundo, a menos que ele vá junto. Não faz sentido. Uhum. Algumas pessoas até falam, né, que os amigos acabam se tornando a rede de apoio, né, a família na Austrália. Sim, como é importante isso, né, Priscila, criar essa rede de apoio, porque a gente já, quando a gente vai para fora, a gente já perde a gente perde a convivência com a nossa família, a gente perde a convivência com os nossos amigos, a gente perde aquele lugar no mundo que é o nosso lugar de pertencimento. Não importa se você está indo para 6 meses, para 8 meses de intercâmbio, ou no caso da Austrália, onde quase sempre, né, quando as pessoas vêm para cá, né, mesmo buscando uma imigração, elas passam pelo processo de intercâmbio. Então, o intercâmbio é meio que a porta de entrada, assim, da Austrália, né? Eu conheço poucos casos de pessoas que fizeram o processo do Brasil e já chegaram aqui com um visto. Mas dentro desse sentido, né, essa rede de apoio, eles viram mesmo a família, né? Porque só que é a família que você pode escolher, né? Então tem essa vantagem, assim. Tem, é bem importante, assim mesmo, de criar esse senso, né? Esse senso de comunidade, esse senso de apoio, esse senso também de comunidade dentro da comunidade brasileira também, né? Porque isso tem a ver com a nossa identidade, né? E é uma coisa que acontece muito com pessoas que migram, né? Esse senso de identidade, ele pode também sofrer o que a gente chama de crise, né? Esses momentos de crise, né? De não reconhecimento, de estranhamento, né? De percepção de mudança também. E isso também, né, Gabi, causa aquele sentimento que a gente tem de eu não sei se eu realmente quero ficar aqui ou se eu quero voltar para o Brasil, né? E será que por não ter dado certo aqui, eu tô voltando para o Brasil e como é que as pessoas lá no Brasil vão ver? Nossa, não deu certo, né? Ele ou ela não conseguiu, né? O que foi buscar na Austrália, então aquele sentimento de eu não vou desistir. E às vezes a pessoa fica tentando algo que não é nem por ela, é pelo que os outros vão pensar, né? E por muito tempo eu tive um sentimento de, eu não sabia se eu queria estar aqui, eu queria estar aqui, mas eu queria estar lá. E quando tá lá, eu queria estar aqui, né? A gente fica sempre nesse sentimento de não saber. É uma certeza muito grande, né, Priscila? Eu acho que isso é tão real, né? Esse sentimento de incerteza. Eu brinco falando que esse é o famoso should I stay or should I go, sabe? E ele acontece assim, né? Aham. É, de tempos em tempos, em momentos diferentes da vida, né? E assim, algumas coisas importantes sobre essa revisão, assim, né? E esse momento de incerteza, ele traz essa possibilidade de revisar se as tuas escolhas presentes ainda fazem sentido para quem você é, para o que você acredita e para o que você quer. Então, por exemplo, se no seu caso você determinasse, olha, a Austrália não faz mais sentido para mim, né? Não faz mais sentido na história da minha vida, que foi o que aconteceu comigo lá em 2019. Eu falei, não faz sentido para mim procurar e fazer o DAMA, assim, né? Não faz sentido. Então, acho que são momentos, são oportunidades, né? Eu gosto de entender assim como oportunidade. Mas também tem esse outro aspecto que você traz, né? É muito importante trabalhando
com esse conceito de intercultura, né? Que assim, a gente vive entre culturas, a gente tem uma cultura que a gente nasceu com ela, a gente nasceu dentro dela, na verdade, mas hoje a gente está morando dentro de outro país. Então, esse nosso processo de aculturação, né? De adaptação cultural que a gente vive e tudo mais, isso faz com que pouco a pouco a gente vá vivendo de algumas formas, né, as nossos valores do que é certo, do que é errado, eles podem estar mudando com isso. As nossas visões de mundo, né, as nossas percepções, né, elas mudam muito. Mas uma das coisas e aí é que é muito importante, né, alinhar essa, essa expectativa, né, é muito importante porque, assim, a gente vem de um país, assim, e acho que pela própria história do nosso país, da América Latina também, né, em que existe essa visão, tá? E me corrija se eu estiver errada, né? Mas eu tenho essa percepção de que existe essa visão de que quem mora no exterior tá bem de vida, não tem problema, tá rico, vou ganhar muito dinheiro, né? Uhum. E tá bem, assim, né? Então, tipo assim, tem status, né? Tem toda uma construção dentro da nossa cultura brasileira em volta do status, né? O status social, né? Coisa que aqui na Austrália a gente tem bem menos, né? Então, e talvez isso dê até uma liberdade, né? Mas, enfim. Então, geralmente, né, as coisas que acontecem, principalmente quando você está mudando de país, etc. e tal, tem esse processo de adaptação, né? Então, muitas pessoas passam por isso, né? Eu vou voltar, mas, poxa, será que eu não vou estar sendo uma pessoa fracassada? Né? Será que eu não vou estar fracassando? Será que os outros vão me ver como uma pessoa fracassada? Porque eu estou saindo desse lugar, né? Aqui no alto, onde as pessoas, onde elas me veem como e eu estou também reforçando isso também, né? Então, a gente talvez possa pensar, quando eu posto só coisa maravilhosa na minha rede social, eu estou reforçando isso, estou reforçando essa vida maravilhosa que eu vivo, né? Então, as Uhum. pessoas isso também tem outro efeito. Como a gente passa isso, né? Então as pessoas elas não sabem qual é a nossa vida de verdade, né? O que é que um imigrante passa, o que é que um estudante internacional passa. Então isso também tem esse efeito de tipo assim, não, eu preciso. Às vezes tem até para algumas pessoas tem até esse efeito de isolamento, né? E de desconexão, né? A vida que está ali na mídia social é uma vida diferente da que a pessoa vive na vida real, né? Uhum. Então, tem muitas dessas crenças, assim, né? Que falam, não, a pessoa que vive no exterior, ela tem status alto, né? Então, voltar para casa, né? Dizer que você trabalha com faxina, de babá, na obra, né? É tipo assim, pô, mas você saiu, largou o seu emprego de escritório para isso, né? Então, é muito conflitante também, né? Porque essa é outra dificuldade também, né? Emocional que fala um pouco dessa falta de rede de apoio, do sentimento de solidão, assim, né? Pra, em alguns casos em que as pessoas têm essa dificuldade de comunicar, né? Essa escolha, né? De entender que, bom, se você não tem inglês, realmente as suas opções vão estar diminuídas, enfim. E talvez a tua família no Brasil, se for uma família que tem uma expectativa muito alta, um grupo social que tem expectativas muito altas e muito apego a essa questão de status, pode ser difícil para essa pessoa compartilhar e falar, e pedir ajuda e falar, olha, eu estou realmente, tá muito difícil aqui para mim, eu trabalho muito, eu trabalho numa coisa que eu não gosto, não tá bom para mim, né? Então, todas essas questões, né, elas atravessam a gente quando a gente vem para fora, assim. Eu tenho essa impressão, assim, sabe? E quando você estava falando, eu estava pensando, né, que as pessoas, elas se sentem sozinhas quando elas passam por isso, porque elas acham que só elas estão passando por isso, porque ninguém fala sobre o assunto. Sim, por isso que quando existe essa preparação, né? Por isso que quando eu penso, né? E quando eu comecei a trabalhar também, dentro da comunidade brasileira, enfim, e comecei a trabalhar também com australianos no Brasil ou outras nacionalidades na Austrália, eu comecei a perceber também que as pessoas não tinham essa preparação, além da preparação documental, né, enfim, do processo de morar fora, enfim, todas essas questões mais burocráticas, elas não tinham ideia de que a preparação emocional era importante. Né? Então, o que que decorria disso? Então, o que que eu via era, mas eu ficava assim, mas essa situação aqui, esse caso que eu tô pegando aqui, é,
E acontece muito, né, de alguns casos de crise, assim, né? Isso daqui poderia ter sido evitado, esse sofrimento todo poderia ser evitado, né? E aí eu comecei a olhar um pouco mais para isso, sobre o que as pessoas não sabem quando elas vão fazer, quando elas vão morar fora. O que está faltando elas saberem, né? Então, e eu fiquei pensando assim, né? Quando eu paro e penso, eu fico assim, nossa, eu demorei um ano para poder me preparar, né? Para poder pegar todas as informações que eu queria. Ainda assim, isso não evitou que eu passasse pelo processo mais difícil, que é o processo de ajuste, né? Cultural. Então, eu fico imaginando como que é mais difícil para uma pessoa que não entende mesmo, ela não tem essa dimensão, assim, e nunca vi esse tipo de trabalho de outras pessoas fazendo isso, pelo menos em outras comunidades também de brasileiros, em outros países, também não tinha visto isso, assim, né? Era sempre muito mais de trabalhar com remediando, assim, né? Alguma questão que aparecia, né? Mas nunca nesse campo da prevenção, né? Uhum. Gabi, quais foram as estratégias que você usou e que você recomenda também para as pessoas durante esse planejamento, né? Antes de vir para a Austrália? O que pode ser feito? Qual a preparação para evitar? Claro, desafios sempre vão, né, aparecer, coisas novas que você não tinha planejado, né? Eu digo emocionalmente durante a trajetória na Austrália. Mas o que pode ser feito antes de vir para cá? Priscila, eu vou te dizer que se eu soubesse o quanto o processo de ajuste cultural, quão duro ele é, eu acho que eu teria criado mais recursos emocionais, entende? Eu não sabia também. Então, assim, mas hoje, sabendo o que eu faria, né? Olha, a primeira coisa é estudar muito sobre a cultura do país que você vai. Pegar o máximo de informação possível, porque aí existem muitas diferenças culturais e é isso, né? O choque cultural, ele é real, assim, ele é real. Ele pode realmente, dependendo da preparação, né? E a gente não tem, foi o que eu te falei, né? Tem coisas que a gente controla e tem coisas que a gente não controla, né? Então, para essa situação, assim, né, que todas as pessoas vão passar quando elas moram no exterior, porque é isso, né, um processo de adaptação mesmo, e é um processo psicológico, porque o que vai mudar é a sua mente, né, sua mente vai mudar, né, e quando você olhar para trás, depois você vai entender que, tipo assim, você mudou nesse processo, a sua mentalidade mudou, seu jeito de perceber a vida, o mundo, seus valores, seus princípios, aquilo que era importante para você mudou muito, né? Então, eu acho que uma das coisas que as pessoas podem fazer, principalmente se ainda estão no Brasil, se ainda estão nesse processo, eu acho que é um processo de terapia, assim, eu acho que ele ajuda bastante, né? Acho que entrar em contato também, né, como eu falei, como de entender um pouco a cultura para você poder entender o que vai ser difícil para você aprendendo sobre aquela cultura, entende? E é muito interessante na minha rede social, né? Tem acho que tem um Reels de um iceberg da cultura. Não sei se você chegou a ver, mas um iceberg, né, uma grande pedra de gelo onde a gente só consegue ver 10%. E o iceberg cultural, né, que é uma teoria, né, ele fala isso, né, que a parte que a gente vê de uma cultura, né, é música, é dança, é a roupa que as pessoas usam, é a comida, né, é o folclore, são as histórias, etc. E tal. Essa parte óbvia da cultura, essa parte mais fácil que tem, na verdade, para a gente saber se a gente se identifica ou não. Mas os 90% que estão embaixo da água, né, eles têm a ver com códigos sociais, expectativas de gênero, né, papéis sociais, né? E todas essas questões são as questões que são muito mais difíceis para poder lidar do que as questões de cima, do que os 10%. Então, quando eu falo assim de trabalhar, né, para esse ajuste cultural e entender o que vai ser difícil, é isso, é entender assim, que você vai ser demandado de falar de outro jeito. Até a língua inglesa, quando a gente fala nela, né? E no começo hoje em dia eu ainda, claro, eu ainda tenho muitas dificuldades, né? Porque é normal, porque eu não sou uma nativa, então eu ainda estou no processo, né? Como todo mundo aqui está, e tem isso, né? O que eu falo, por mais que você more na Austrália há 25 anos, você nunca vai ser uma australiana. Da mesma forma que uma pessoa estrangeira pode morar no Brasil há 30 anos e nunca vai ser brasileira. Então, existem coisas que são muito mais profundas do que só entender a cultura.
né? Mas para quem escolhe morar, é importante entender, né? Como aquela cultura é, como é que você navega naquela cultura, né? E aí com o inglês tinha essa questão de tipo assim, aqui o inglês ele é uma língua muito indireta se comparada com o português. Então, eu lembro de estar ensinando português para o meu noivo, e aí eu falei para ele, não, você chega em algum lugar e você fala, eu queria um sorvete de baunilha. Eu quero um sorvete de baunilha. E aí ele falou assim, nossa, mas parece que tá mandando na pessoa. Eu falei assim, porque em inglês você pergunta, será que eu poderia, por favor, ter um sorvete de baunilha? Entende? Então, então saber usar essa ferramenta, né, que é uma língua dentro dessa comunicação, né, desse sistema de comunicação, né, para você poder ser percebido de uma forma adequada, né, isso é uma coisa que leva tempo para você poder aprender. E inevitavelmente vai levar mesmo, né? Mas uma grande coisa é você conhecer sobre o processo que você vai passar, né? Te traz expectativas reais. Então, talvez você aí te ajude a não criar essas expectativas, né? Que elas muitas vezes são o que torna muito mais difícil todo esse processo. Por exemplo, a, quem mora fora não tem problema, né? Quem mora fora está rico, ou, ou no exterior não acontecem essas coisas, né? Não existe problemas sociais, assim, não existe problemas de violência, não existem minorias, né? Enfim, ou até pessoas que colocam para elas mesmas, né? Objetivos que estão baseados em expectativas irreais. Por exemplo, você nativa, desculpa, você fluente em inglês em 6 meses. Uhum. E assim, a gente aprende uma língua aprendendo não só a gramática, mas aprendendo também palavras relacionadas a determinados contextos. Então, por exemplo, para você administrar essa conversa que a gente está tendo toda em inglês, então ela requer necessariamente que a gente tenha um vocabulário, né, sobre toda essa conversa que a gente está falando, assim como economia, esportes, enfim, meio ambiente e vários outros tópicos. Então, a fluência, ela vem de você quase que dominar vários vocabulários, né? Várias expressões em várias dessas áreas assim da vida, né? Então acho que isso faz uma diferença muito grande também. Uhum. Isso que você falou é muito de acordo com o que eu digo, tá? De você saber qual é o seu objetivo, alinhar o seu objetivo, né? E ter claro na tua cabeça o que você vem buscar na Austrália. Porque, tá, eu quero ser fluente em 6 meses em inglês, mas por quê? E qual é o caminho até chegar lá? Porque é muito vago, sabe? A gente fica muito na nossa cabeça de que, eu vou conseguir isso, mas por que eu quero isso e qual é o caminho para alcançar isso, né? Para eu não me frustrar e para eu ter claro na minha cabeça, né? Qual é o meu objetivo e o que eu busco em relação a isso. Porque quando a gente chega aqui, nossa, não sei se vocês estão ouvindo o cachorro que não para de lá. Quando a gente chega aqui, a rotina lá meio que atropela a gente, né? E a gente perde, a gente esquece o que a gente faz antes de chegar aqui. E nesses 6 meses de intercâmbio, né? Que seja o tempo que você definiu para o seu intercâmbio, a gente passa por um processo de autoconhecimento enorme, né? A gente passa a perceber coisas que a gente gostava e que não sabia que gostava. Concorda comigo? Acho que também tem isso, né? A cultura diferente, ela te permite que você explore coisas que dentro da sua cultura não são aceitáveis, ou que são rudes, ou enfim, que tem várias dessas questões, sabe? Então, por exemplo, na Austrália eles são bem informais, eles são bastante amigáveis e tal. Então, por exemplo, eu fiquei muito mais amigável. Eu ainda não puxo assunto com os outros na rua, mas pro meu perfil, que eu sou uma pessoa reservada, eu acho que eu tô tá indo bem, sabe? Nessa minha tentativa, assim, de ser mais extrovertida, assim, né? Mas eu acho que isso é muito real, né? O que você está trazendo, assim, tem essa expectativa, esse motivo, né, de ir para fora, independente qual ele seja, né? Ele precisa estar muito claro, porque, inclusive, é ele, né, que vai te fazer não desistir, vai te fazer persistir, sabe? Então, por que que eu continuei? Né? Por que que eu continuei quando, tipo, a Austrália puxou meu tapete ali debaixo do meu pé 3 vezes, né? Porque eu tinha uma coisa maior que eu queria e era me apegando a isso e trabalhando essas coisas que eu procurava, eu recorrigia a minha rota e eu ia para o mesmo caminho,
né? Então, isso é muito importante, né? Talvez as pessoas não saibam fazer isso sozinhas, talvez elas possam ter ajuda, né, de uma pessoa que ajude elas, né, nesse processo, mas saber isso é o seu porquê, né? O seu motivo porquê. E a gente tem que entender que tem isso, né? Você vai falando da vida que vai rolando, né? E aí você vai esquecendo do porquê você está aqui. Assim, tem algumas coisas, a vida ela vai te distraindo de você mesma. Principalmente aqui na Austrália tem muito, tipo assim, se você não pedir para poder pararem de te dar shift em alguns momentos, não, ou de trabalhar, tipo, se você não criar esse limite interno, as pessoas vão pedindo cada vez mais. Então é muito importante eu trago isso, né, essa mensagem do meu trabalho, o autocuidado, né, o seu plano de autocuidado. Qual o seu plano de autocuidado para quando você estiver nesse processo? O que você pode fazer para cuidar de você, né? Mas acho que a gente pode explorar um pouco isso depois, né? Mas é muito importante ter esse autocuidado, né? Lembrar do porquê, né, que você está indo para fora, enfim, o porquê que é isso que você quer, principalmente porque vamos pensar, a Austrália é um país muito caro, é bem longe, né? Então, isso também encarece o preço de passagem, etc. e tal, né? Então, assim, é um dos países, eu acho que mais caros, assim, também para se viver, né? Então, assim, é um investimento de tempo, de energia, de dinheiro, né? E tempo é uma coisa que não volta, porque enquanto a gente está aqui vivendo esse corre da vida, né? Esse corre aqui na Austrália para poder manter a nossa cabeça acima d'água, né? A vida de quem a gente ama está correndo lá no Brasil. Os nossos amigos estão casando, nossos amigos estão separando, os nossos amigos estão tendo filhos, os pais estão envelhecendo, né? Então tem tudo isso junto, né? Então são coisas que elas fogem um pouco do nosso controle, mas a gente também em vários momentos eu acho que vamos ser confrontados, né, com essa pergunta de mas por que que eu estou aqui? Né? Até as dificuldades que dentro desse processo de aculturação, elas vão te trazer isso, né? Talvez alguma hostilidade que você sofreu, né? Algum ataque racista que você sofreu, algum comentário nasce para você, sabe? E vão te trazer você vai se perguntar isso, sabe? Então, ter esse motivo muito forte dentro de si vai justificar tudo aquilo que você está fazendo, né? E os motivos, quando não existem esses motivos muito, muito fortes para estar aqui, né? É onde a Austrália acaba ficando para trás. E as pessoas acabam escolhendo outras coisas, que é bom também, né? A gente tem que entender que cada pessoa tem uma história, né? Aquilo faz sentido para cada pessoa mesmo, né? Então, é sempre muito importante entender e respeitar cada história, né? Também, assim. Com certeza. Gabi, a gente já está chegando mais para o fim, tá, da nossa live. Se vocês tiverem qualquer pergunta, tá, para Gabriela, vocês podem colocar ali do lado dos comentários. Tem o ponto de interrogação, tá? Fiquem à vontade, não importa se você está em outro país, na Austrália, no Brasil, vocês podem colocar ali a pergunta de vocês, tá? Gabi, qual o conselho que você daria para quem está nesse momento esperando o embarque, prestes a chegar na Austrália, tá? Porque muito do que você falou vem, assim, nossa, muito de acordo com a minha história. Porque quando eu saí do Brasil, né, eu tava fugindo do trabalho de escritório. E eu vim atrás o meu objetivo era inglês fluente e novos desafios, sabe? Eu não queria mais viver naquela vida de escritório, de segunda a sexta. Então, eu queria trabalhar em qualquer coisa, sabe? Descobrir novas habilidades, sair da minha bolha e realmente me descobrir. O que eu gosto de fazer. E aí até isso se juntou à história do Oi Austrália, né? Que eu acabei descobrindo a partir disso que eu gosto de pessoas, eu gosto de me comunicar. Eu não sou a pessoa que vai ficar ali horas no computador e é isso. Eu gosto desse contato com pessoas. E eu acabei descobrindo muito sobre mim, né, nesse processo de mudança para a Austrália. Mas acaba que muitas pessoas, né, acham que mudar de país vai resolver os problemas, né? Elas acham, vou mudar de país para resolver, né? O que não tô conseguindo resolver aqui onde eu tô. Então, antes de eu começar a fazer as perguntas para você, que eu já vi que tem algumas pessoas enviando, qual seria o seu conselho para as pessoas que estão vindo? Tá.
eu acho que o conselho para as pessoas que estão vindo, né, é trabalhar, alinhar essas expectativas, né? Saber muito bem o seu motivo, então ter isso muito forte, muito clarificado, muito determinado, né? De repente encontrar alguma pessoa para ajudar nesse processo também, né? Entender qual o impacto dessa escolha na tua vida pessoal, né? Porque a gente deixa muita coisa para trás, né? Então isso é muito importante, né? E esse momento, né? Antes de chegar, é um momento que a ansiedade ela é muito alta, ela é absurdamente alta. Então criar essas estratégias, né? De ajuda nesse processo, né? Para poder trazer e eu indico, né? Eu indico bastante atividade física, né? Para ansiedade, porque faz muito bem, né? É muito importante. E também acredito que essa questão, né, Priscila, de alinhar as expectativas, de ter expectativas reais, né? Ter esse cuidado, entender se essa é uma melhor escolha para a tua vida nesse momento, sabe? Entender o que você está disposto ou não para fazer, porque nesse caso que você está falando, né? Você está falando de um momento da tua vida em que você estava ali querendo mudar de muitas coisas, então você já estava muito aberta para mudança, né? Mas tem pessoas que vêm sem estar com essa abertura, entende? Então essas expectativas, né? Tipo, tá, eu espero ir morar num país que fala inglês, mas eu quero fazer isso, mas o preço que eu estou disposta a pagar é muito pouco, sabe? Então existe alguma coisa ali, existe uma incongruência ali, né? Então isso precisa estar muito ali, muito claro, né? E talvez muito coerente também, sabe? Certo. Gabi, tem uma outra Gabi aqui perguntando. Meu inglês é bem básico. Como lidar com o medo na hora de chegar aqui? Com inglês básico. Ah, Gabi, obrigada pela pergunta. Acho que essa é uma pergunta interessante. Uma das coisas que você pode fazer, você pode começar a estudar inglês daí mesmo de onde você estiver. Se você está no Brasil, né? Inclusive, sugiro isso, né? E aí você pode aprender palavras novas, né? Você pode pegar um pouco de gramática para poder estudar também, né? E aí tem podcast, tem tudo isso, né? Uma coisa interessante, Priscila, duas coisas interessantes, né? Uma, quando eu estava estudando e procurando para vir para a Austrália, eu assistia muito o seu canal. Então, tipo, eu falava, nossa, olha eles lá na Austrália. Então, eu assisti o Oi Austrália, já vi os seus vídeos de lá. E uma outra coisa é que, assim, quando eu cheguei aqui na Austrália, o meu nível de inglês, ele já era intermediário, né? Mas eu demorei, eu fico brincando que minha alma ficou perdida no meio do oceano, assim, por uns 3 meses, que eu demorava para poder até fazer o download, assim, da minha alma no meu corpo, porque as pessoas falavam comigo, eu não entendia o que elas estavam falando, sabe? A sensação que eu tinha era de um entorpecimento que eu não entendia o que as pessoas estavam falando, assim, sabe? Era uma confusão mental muito grande, assim, porque era tudo novo, era muita informação, né? Então, estudar o inglês, né? E aí você não precisa também, talvez eu acho que essa questão da treinar a audição, né? Porque o inglês australiano na América do Sul e no Brasil, a nossa referência de inglês é o inglês americano. Algumas pessoas têm a referência do inglês britânico, mas o inglês aqui é completamente diferente, né? E é muito interessante que ah, uma história muito interessante é que assim você pode colocar pessoas do Canadá, da Austrália, dos Estados Unidos juntos numa sala e eles vão ter dificuldade de comunicação também, de entender o que a outra pessoa está falando. Então, essa questão de entender e treinar o seu ouvido, né? Isso vai ajudar muito, isso vai te dar uma vantagem muito boa. Ver canais, né? Procurar canais de televisão. Eu acho que o ABC, viu? Se eu não me engano, dá para poder. Tem alguns canais da Austrália que dá para acessar online também, né? Então dá para já assistir do Brasil para poder ir se acostumando, né? Com esse listening. E além disso, né, de aprender inglês e começar a ouvir, acaba que você aprende sobre a cultura do país também, Com né? certeza. E eu usei isso como estratégia na minha vida e uso até hoje, né? De ler, ouvir, consumir o conteúdo da Austrália, tá? Em relação a tudo, gente. Site de notícia, podcast, tudo que é possível para ter assunto com os australianos, para desenvolver uma conversa, sabe? Para conhecer mais sobre a cultura e saber dar minha opinião, saber que assunto que eu vou puxar.
com a pessoa, sabe? Então, mais do que aprender inglês e aumentar o vocabulário, é realmente o processo de adaptação. Porque a piada que a gente faz entre a gente é muito cultural, é muito brasileira. Eles não vão entender. E é da mesma forma como a gente não entende, às vezes, a deles. Mas se a gente já começa a consumir o conteúdo, entender mais sobre a cultura, com certeza vai ser mais leve o processo de adaptação, sabe? Não é apenas consumir por aprender inglês. Realmente esse processo de adaptação que a Gabi falou, né? De aprender sobre a cultura. Claro, com certeza. São essas coisinhas, inclusive, que vão fazer a diferença, né? Eu lembro que no avião vindo para cá, eu vi acho que era eu não sei se era o James Oliver, né? Ou tinha algum cozinheiro que era muito famoso tipo, nesse episódio que estava passando lá no avião, ele ia para uma cidade de interior, né? E ele fazia umas almôndegas, algumas coisas assim, depois ia todo mundo sentar numa mesa, assim, e era uma cena muito rural, assim, sabe? E eu falei assim, gente, aí eu fiquei assim, nossa, esse lugar deve ser bem, bem escondido, né? Assim, na Austrália, né? Porque a ideia que eu tinha é que a Austrália era um país de primeiro mundo, né? Ele era muito urbano, né? E foi muito interessante perceber isso, né? Depois, quando eu comecei a viajar pela Austrália, entender isso, né? Não, peraí, tem cidade grande, mas tirando isso, as coisas parecem como aquele vídeo que eu vi, né? Então foi uma surpresa, assim, também. Sim. Olha, temos mais uma pergunta aqui, Gabi. Oi, lindonas. Como é a paciência dos australianos com brasileiros que acabaram de chegar e não entendem bem o inglês? Uau, que pergunta! Olá, pessoa lindona. Obrigada pela lindona. É, eu acho que eu fico um pouco restringida para poder falar sobre isso, porque a minha realidade, né? Embora eu tenha viajado, meus sogros, eles moram na Tasmânia, né? Então, tipo, é uma área rural. Assim, é uma área rural, não. Tipo, a área que eles moram é rural, né? Mas não é nenhuma dessas grandes cidades. Então, assim, na minha forma de entender e perceber é que as pessoas que estão nas grandes cidades, né? Sydney tem uma população multicultural muito grande, Melbourne também, né? Então, quanto mais, se isso acontecer dentro de uma cidade grande, né? Eu acho que a resposta que você vai ter talvez seja diferente de se você for para uma área que é mais rural, entende? Que tem menos influxo de imigrante, né? Que tem menos pessoas de outros países, que eles têm menos contato também, né? Então, acho que esse é um ponto também muito interessante, né? Algumas pessoas, quando elas são, a minha percepção, né? Quando elas são mais expostas a outras culturas, né? E aí eu tô falando do australiano, quando ele é exposto a outras culturas, geralmente, né? E aí entendendo que uma pessoa é educada, né? No sentido de culturalmente falando, né? Eu não tô falando de educação acadêmica, né? Mas quando é uma pessoa educada, né? Para respeitar as diferenças, etc. e tal, e ter essa visão de mundo, né? As respostas são muito boas, né? Algumas pessoas se sentem muito interessadas, algumas pessoas querem entender, né? Geralmente, a minha experiência aqui, né, é que os australianos gostam muito dos brasileiros. Tem alguns pontos, né, interessantes, embora a Austrália e o Brasil tenham muitos pontos de divergência, tem um ponto que a Austrália e o Brasil eles são muito próximos, que é no nível de indulgência, de self-indulgence, que eles chamam. Então, eles são muito parecidos com a gente no que eles gostam, assim, é bem cultural essa questão, assim, de amigos e família, né? Então, geralmente, eles desenvolvem essas amizades na escola ou quando eles nascem, assim, e as mães são amigas, então eles levam aquelas amizades para a vida toda. E aí, quando eles têm eventos, geralmente, aí junta, e quando pode juntar todas as pessoas, então tem isso, né? Tem eles são muito voltados para a família, assim, né? Família e amigos, né? E acho muito parecido com a gente. E adoram um churrasco também, igual a gente, né? São até, eu acho que eu me arriscaria, talvez, aí dizer que são meio, embora seja diferente do Brasil, acho que eles. Desculpa pelo barulho, eu não sei o que está acontecendo, acho que é algum carro aqui. Ah, eles têm essa ideia de desfrutar a vida. Então, eles são muito parecidos, gosta de um amigo, gosta de uma socialização, também são bem amigáveis, né? Uhum. Então, acho que eles são muito parecidos com brasileiros nesse sentido, assim, né? E a partir do momento que você ganha a confiança, né, de um australiano,
Aí ele vai te chamar para todos os eventos possíveis, né, da vida. Isso é muito incrível. É, deixa eu ver se tem Eu mais. brinco, Pri, dizendo que os australianos e os brasileiros têm uma categoria ali que eles são muito parecidos, que é o de fanfarronice, assim. Nossa, eles são muito próximos, eu acho, né? Eu acho que eles são bem parecidos, assim. Não é uma coisa que destoa muito, tipo alguns países asiáticos, né? Embora tenha alguns países asiáticos que são muito parecidos com o Brasil nesse sentido também. Sim, concordo. É, eu acho que é isso então, né, gente? Não temos mais nenhuma pergunta. Nossa, eu gostei muito do nosso papo, Gabi. Vai ficar salvo, tá? A live vai ficar salva aqui no Instagram. Depois eu faço upload lá pro YouTube também, para quem gosta de assistir no YouTube com mais calma. Gostei muito de tudo que a gente conversou. Se você perdeu a live, assiste ela desde o início, porque vai ser muito importante para você que ainda não chegou na Austrália e para quem também já está na Austrália, tá? Falamos sobre vários aspectos, desafios emocionais que a própria Gabriela passou, né? Então, contamos a história dela e é muito importante para vocês entenderem, né, o que fazer agora, quais estratégias utilizar para realmente se preparar mais psicologicamente, né, para a vida na Austrália, porque a gente se preocupa muito sobre visto e coisas burocráticas e esquece, né, do nosso objetivo, esquece da nossa cabeça, né? E é muito importante a gente estar preparado em todos os sentidos para essa mudança. Muito legal, né, Priscila? Eu acho que uma das coisas só que, assim, que é muito importante também, acho que frisar, é que, assim, quando a gente está com a cabeça boa, não importa onde a gente está, a gente é muito provável que a gente esteja muito bem, né? Mas quando a gente não está com a cabeça boa, mesmo o melhor lugar não vai ser um lugar que vai deixar a gente feliz. Então, esse cuidado, né, de estar claro, fazendo esse processo com cuidado, planejando essa mudança, né, com cuidado, com ajuda até, sabe? De estar fazendo isso de uma forma cuidadosa com você, até para poder você maximizar o máximo possível. Você não precisa ter uma estratégia, você pode ter duas, pode ter três, e na verdade é muito mais seguro que você tenha muito mais de uma estratégia, porque, como a gente conversou, né? Tudo pode mudar, e como você bem sabe também, né, Priscila? Tudo pode mudar, inclusive a lista muda a cada ano de imigração, então criar esse plano, né, é muito importante, né? E esse processo de preparação emocional tem a ver com assim saber que vai passar, né? Quando a gente sabe que a gente vai passar, a gente começa a identificar o que está acontecendo, o que que é de mim, dessa pessoa, eu, Gabriela, ou o que é da Gabriela dentro da Austrália, onde ela não tem uma rede de suporte, onde ela não tem um plano, onde, né? Onde ela não tem esses recursos. E o planejamento também, né? Tem esse planejamento documental, né? Enfim, de estratégico aí, né? Mas minha forma de entender também é que a preparação emocional, ela ajuda também no sentido de, claro que foi o que eu te falei, cada pessoa tem uma história, né? E não só isso, cada pessoa tem uma habilidade diferente, tem uma dificuldade diferente. Então, o plano, né, enfim, esse plano de preparação emocional, ele leva em consideração isso também, né? Você, Priscila, de repente, algumas coisas foram muito fáceis para você, mas o que que era difícil? E se, por exemplo, se você é uma pessoa com tolerância baixa e flexibilidade baixa, provavelmente esse intercâmbio vai ser muito difícil para você. Então, talvez você precise, para poder estar preparado para um intercâmbio nesse momento, para fazer esse salto muito grande, trabalhar essas questões um pouco antes, sabe? Uhum. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que são as coisas que eu tenho para colocar, né? Se alguém quiser depois, é, vou. Eu acho que você tem aí, né? Você colocou o endereço da minha rede social também. Então, toda segunda-feira eu tento colocar uma caixinha de pergunta para as pessoas também, né? Para poder as pessoas entenderem e conhecerem, né? E tá fazendo esse processo de educação. E só para terminar, eu queria te parabenizar, Priscila, pelo seu trabalho, né? Pelo seu trabalho ético de poder estar chamando atenção para essas questões de preparação, né? E acho que isso é muito importante, poder não só falar que a Austrália é muito receptiva, né? Mas também trazer as pessoas, ou pelo menos ajudar as pessoas a desenvolverem, né? E a entenderem que também tem dificuldade, né? E existem outros fatores também. Então, obrigada aí pela live também, querida.
Obrigada por disponibilizar também um tempo para estar aqui comigo hoje. Acredito que foi muito rica essa live para quem esteve. Aí você falou muitas questões que eu nunca vi ninguém falando na internet sobre morar fora. Então, acredito ser bem importante para quem esteve aqui online com a gente. Tá bom? Obrigada pela live, obrigada por quem esteve ao vivo. De novo, a live está gravada, tá? Vocês podem assistir depois ela completa. Ficamos aqui 1 hora conversando sobre vários aspectos emocionais. E é isso, Gabi. Obrigada. Obrigada a todos que estavam online. Obrigada pela participação de vocês também. E um bom dia, boa noite. Obrigada, Priscila. Bom dia para você, boa noite para quem está no Brasil e até a próxima live. Beijo. Tchau, tchau.